Aleluya. Aleluya. Envía tu gracia, envía tu gracia. Envía tu gracia, Rey de Gloria. Envía tua graça, Rei da Glória. Gracias, Espíritu Santo, por tu Obrigado, presencia. Espírito Santo, pela tua presença. Usted puede sentarse. Pode tomar assento. Aleluya. Aleluia. Muchos son los llamados, Muitos são os chamados, pero pocos mas pouco son los escogidos. são os escolhidos. Repito, Eu vou repetir. muchos son los llamados, Muitos são os chamados, pero pocos mas poucos son los escogidos. são os escolhidos. Lo repito otra vez. Eu vou repetir de novo. Muchos son los que Dios llama, Muitos são os que Deus chama, pero entre todos los llamados mas entre todos os chamados son pocos são poucos los que son escogidos. aqueles que são escolhidos. El ser escogido O ser escolhido no depende de Dios, não depende de Deus, sino del que es llamado. senão daquele que é chamado. Por eso debemos prestar muchísima más atención É por isso que a gente tem que prestar muita atenção a las instrucciones, às instruções, a las enseñanzas, às ensinanças, la dirección de Dios, na direção de Deus. porque va a depender de mí Porque vai depender si de soy mim escogido. se sou escolhido ou não. No depende de Dios, Não depende de Deus. depende de mí. Depende de mim. Por eso quiero hacer bastante énfasis Por isso eu quero fazer bastante ênfase en que Dios no viene a buscar iglesia, em que Deus não vai vir a buscar a igreja. Dios viene a buscar a sus discípulos, Deus vem procurar seus discípulos, aquellos que obedecieron, aqueles que obedeceram, aquellos que prestaron atención aqueles que prestaram atenção a la palabra à palavra y obedecieron. e obedeceram. Por eso dice, muchos son los llamados, Por isso eu disse, muitos são os chamados, pero pocos son los escogidos. mas poucos os escolhidos. Y va a depender de mí E vai depender de mim si soy escogido o no. se sou escolhido ou não. Amén. Amém? Una instrucción que Dios dejó Uma, antes de irse, uma instrução que Deus deixou antes de ir. escrita en el libro de Mateo capítulo 28. Está escrita no livro de Mateus, capítulo 28. En el verso 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. E disse, portanto, e fazer discípulos em todas as nações, e batizá-los em no meu nome, no nome do meu Pai e do meu Filho, do Espírito Santo. Y enséñenles que guarden todo lo que le he ordenado. E ensina tudo, Enséñales todo lo que le he ordenado. e ensina tudo o que he guardado. Ensina-os guardar tudo o que vos tenho ordenado. E que até o fim do mundo. Amém? El bautismo, O bautismo. una de las cosas que la gente ha menospreciado. Uma das coisas que a gente tem menospreciado. Las personas As no pessoas han entendido não têm entendido la importancia a importância del bautismo. do batismo. Piensan Eles acham que solo con venir a la iglesia que só convém na igreja
reunirse con la gente, se reunir com a escuchar gente la palabra, e escutar a palavra, aún comprar Biblia, ainda comprando cantar Bíblia, los cánticos, cantar a música, ya están cumpliendo con los requisitos já estão cumprindo com o requisito de ser salvos. de ser salvo. Pero aquí dice Mas aqui diz que vayamos por el mundo que a gente vai pelo mundo haciendo discípulos, fazendo discípulos. discípulos. Y a cada discípulo E a cada discípulo se le tiene que enseñar se lhe tem que que ensinar tiene que guardar todo, que tem que guardar tudo, todo lo que se le ha ordenado. tudo o que se tem ordenado. Pero el problema Mas o de problema la iglesia, da igreja, el problema de la gran mayoría de las personas, o problema da grande maioria das pessoas es que cada quien escoge lo que quiere é que cada um escolhe o que quer y desecha lo que no quiere, e deseja o que não quer, tomando por excusa tomando por lo excusa que escrito está. o que está escrito. Disciérnelo todo, Discerne tudo, escudriñalo escudrinha y retén lo bueno. e retém o bom. Pero lo más interpretan Mas o mal interpreta, diciendo escudriña, falando escudrinha, escudriñalo todo, escudrinha tudo, retén lo bueno retém o y bom desecha lo malo. e dejeita o mal. Ahí, así no dice eso. Assim não diz isso. Dice escudriña Diz escudrina y retén lo bueno. e retém o bom. Ahí no dice desecha lo malo. Aí não diz dejeita o mal. Ahí es donde viene la mala interpretación E é ali onde vem a mal interpretação y las malas enseñanzas. e as más ensinanças, Donde la gente onde a gente toma sus propias decisiones toma suas próprias decisões y hace lo que mejor le parece. e faz o que melhor lhe parece. Pero Jesús dijo claramente Mas Jesus en el falou verso claramente 19, no verso 19, vayan por el mundo y hagan discípulos. portanto, ir pelo mundo e façam discípulos. Vayan por el mundo Vai pelo mundo y hagan e discípulos façam discípulos a todas las naciones. a todas as nações. Él no dice Ele não falou, vayan por el mundo vai pelo mundo y hagan iglesias. e façam igreja. El término de iglesia O término de igreja vino por la iglesia católica, veio pela igreja católica, concepto griego concepto grego y romano. e romanos. Y entonces la iglesia que hoy se conoce Então a igreja que hoje se conhece es un concepto católico é conceito católico. y en su gran mayoría de las congregaciones, E na sua grande maioria de las congregaciones, das congregações hay un poco de religiosos tem muito religiosos siguiendo enseñanzas católicas, seguindo ensinanças católicas, pensando achando que eso los va a hacer salvos. que isso vai fazer salvo. Muchos son los llamados, Muitos são os chamados, pero pocos son los mas escogidos. poucos os ¿A escolhidos. quiénes van a escoger? ¿A quién va a escoger Dios? A quem vai escolher Deus? A sus A discípulos, seus discípulos, aquellos que escucharon aqueles que escutaram y obedecieron. e obedeceram. No pusieron en tela de juicio las enseñanzas. Eles não colocaram em tela de juízo as ensinanças. Ellos no dudaron Eles não dudaram de la palabra, da palavra, sino que la tomaron senão que eles pegaram con todo el com corazón tudo o y coração la aplicaron a su e vida. as aplicaram na sua Eso vida. los hizo discípulos de Cristo. Isso los fez discípulos de Jesus Cristo. Eso los hizo discípulos de Cristo. Isso los fez discípulos de Cristo. Ahora, pastor, ¿qué hacemos con la iglesia? Agora, pastor, o que faz com a igreja? La iglesia de Cristo A igreja de Cristo, es su cuerpo. esse é o corpo. Es el cuerpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Y así como el cuerpo de Cristo se conduce, E assim como o corpo de Cristo se conduz, la iglesia tiene que conducirse de esa forma. a igreja tem que se dirigir dessa forma. Porque si no se conduce de la forma como Jesucristo se condujo, Porque não se dirige da forma que Jesus Cristo se dirige, no es iglesia. não é igreja. No es iglesia. Não é igreja. Es un religioso É religioso dentro de una congregación. dentro de uma congregação.
¿Y qué es la congregación? E que é a congregação? La reunión A reunião de los santos. dos santos. Hoy es viernes, estudio de la palabra, Hoje é sexta, estudo da palavra, donde vamos a estudiar muchos términos. onde vamos estudar muitos Si usted no lo términos. sabía, E se você não yo estoy sabia, aquí para enseñar. eu tô aqui para lhe ensinar. ¿Por qué la gente se turba en el corazón? Porque a gente fica turbada Porque no la coração. gente se le tranca el serrucho en el cerebro. Porque a gente se tranca o serrucho, se fecha o serrucho. Se le tranca el serrucho. Se le fecha o serrucho. Porque no conoce los términos. Porque não conhece os Y términos. piensa que todo lo que le enseñaron, E eles acham que tudo o que lhe ensinaram, eso es así. isso é assim. Pues no es así. Mas não é assim. Términos equivocados. Términos mal enseñados. mal ensinados. Y es por eso la conducta de vida. E é por isso a conduta de Y es vida. por eso el resultado del evangelio. E é por isso o resultado O el do resultado de evangelho. tu vida. Ou o resultado da tua vida. La congregación A congregação es la reunión é a reunião donde venimos todos onde vimos a todos ofrecerle culto a Dios. a oferecer-lhe culto a Deus. Donde todos nos reunimos Onde todos se reúnem a exaltar el nombre del a Señor. exaltar o nome do Senhor. Esta es la congregación, Isto é a congregação, donde las puertas están abiertas onde as portas para estão que abertas todos entren para que todos entrem. y se les brinde la oportunidad E se lhe brinde a de oportunidade ser discípulo de Cristo de ser discípulo de Cristo. y posteriormente E posteriormente ser iglesia del Cordero. ser igreja do Cordeiro. Tres términos diferentes. Término, três Congregação, términos diferentes. Congregação, Iglesia igreja, o discípulo o discípulo e iglesia. Son igreja. términos totalmente diferentes. São términos totalmente Y la gente diferentes. piensa que es uno solo. E a gente pensa que é um só. Por eso es que el serrucho se le tranca É por isso que o serrucho se le fecha. cuando me escuchan hablar. Quando me escuta Y murmuran falar. en su corazón. E murmura no seu coração. Murmuran. Murmura. Ay, no, pero ¿qué es lo que está hablando ese tipo ahí? Aí que é o que tá falando desse cara aí? Ay, bueno. Né, Eduardo? Porque al no entender el mensaje, Porque a não entender o mensagem, se pierde eles se perdem y no hay fe. e não tem. Porque la fe viene por el oír Porque a fé vem pelo ouvir. y el oír E ouvir por la palabra de pela Dios. palavra de Deus. Pero si no presto atención, Mas se não presto atenção, sino que estoy murmurando, senão que estou mequejando, Criticando. criticando, el corazón está cerrado o coração está fechado y no entiendo nada. e não compreendo nada. Dios quiere que hoy aprendamos Deus quer que hoje nós aprendamos para que pueda ser parte para que você possa ser parte de los escogidos. dos escolhidos. Muchos son los llamados, Muitos são os chamados, pero pocos son los escogidos. mas poucos são os escolhidos. Por eso que la puerta de la congregación É por isso que a porta da está congregação abierta para todos. está aberta Aún para hasta tudo. diablos vienen a entrar. Hasta Satanás vem para a congregação. Hasta diablos entran. Hasta Satanás entra. ¿Y qué dice el Señor? E que disso, Senhor? ¿Los corremos? Os corremos? No, no los corran. Não. Déjalo que crezcan juntos. Deixa que ele cresça junto. Tú lo vas a conocer. Você vai conhecer. Déjalo que crezcan juntos. Deixa que eles cresçam Tú junto. vas a conocer Você vai conhecer los diablos os diabos y los santos. e os santos. Por eso es que yo no peleo con ellos. É por isso que eu não brigo com ele. Se le está brindando la oportunidad Está brindando a oportunidade de ser salvos de ser salvo por este mensaje. por esta mensagem. Pero vean esto. Mas olhem isso. El Señor O Senhor viene a buscar a sus discípulos. vem procurar seus discípulos. Él no viene a estar buscando iglesias. Ele não vem a procurar Porque las igreja. iglesias de hoy, Porque as igrejas de hoje, las iglesias de as hoy igrejas de hoje están divididas. estão divididas, Están pensando en su propia humanidad. pensando na sua própria Tienen su humanidade, propia visión de las tem sua cosas. própria visão das coisas. Y por ese motivo E é por esse motivo están caminando de una forma diferente. eles estão
andando de uma forma y diferente tropezando cada vez más. e caindo cada vez mais. Pero vean esto. Mas olhem isso. El Señor mandó O Senhor mandou a sus discípulos, a seus discípulos, vayan por el mundo vai pelo mundo y hagan discípulos e façam a discípulos todas las a naciones, todas as nações, bautizándoles batizando en mi nombre, en el nombre de Jesús, no meu nome, no nome de Jesus, bautizándoles batizando-lhes en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Pero dice, enséñales Mas disse, lhes ensina que guarden todo, que guardem tudo, no algunas cosas, não algumas coisas, todo. tudo. Por eso dice, que la gente dice, Por isso disse, a gente disse, por eso que la gente dice, por isso é que a gente disse, escudriñalo todo, escudrina tudo, retén lo bueno retém o bom y desecha lo malo. e dejeita o mal. Aquí dice diferente. Aqui disse diferente. Enséñale a los discípulos Ensina aos discípulos que guarden todo, que guardem tudo, no que desechen. não que dejeita. Guarda, Guarda, cumple cumple todo lo que se te enseña. tudo o que se te ensina. Porque cuando interpretan esa palabra Porque quando interpretam essa palavra mal interpretada, essa palavra mal interpretada, entonces le doy posibilidad a la gente então eu dou possibilidade para gente de que piense como mejor le parece. de que pense como melhor lhe parece. Entonces todo el tiempo le ponen filtro a la palabra. Então, todos os tempos lhe colocam um filtro à palavra. No, yo no creo que eso sea así lo que dice el apóstol. Não, eu não acho que isso seja assim, como disse o apóstolo. Yo creo que es muy radical. Eu acho que é muito radical. Yo creo que eso no fue lo que Jesucristo quiso enseñar. Eu acredito que esse não foi o que Jesus Cristo quis me ensinar. Bueno, tú eres más sabio que Dios entonces. Ah, bom, então você é mais sábio que Tú Deus. eres más então. inteligente que Dios. Você é mais inteligente que Deus, então. Por eso es que son pocos los que Dios escoge. É por isso que são poucos o que Deus escolhe. Pero si nosotros nos llenamos de humildad Mas se nós nos enchemos de humildade y agarramos todo e pegamos tudo y lo aplicamos todo, e os aplicamos tudo, su vida será diferente. sua vida vai ser diferente. Su vida será Sua transformada. vida vai ser Su mudada. vida será llevada Sua vida vai ser de levada gloria en gloria, de glória em glória, de triunfo en de triunfo triunfo em triunfo y de victoria en e de victoria, vitória em vitória, de gloria en gloria, de glória em glória, de triunfo en de triunfo triunfo em y triunfo, de victorias en de victoria. vitória em vitória, No de fracaso en fracaso, não de caída em caída, no de tropezón en não tropezón, de tropeção em no de tropeção, descarrío tras otro descarrío. não de desvio tras desvio, Como dice la religión. Como dice la religión. como disse a religião. ¿Cómo está varón de Dios? Como está varão de Deus? Entre luchas y pruebas. Entre lutas e provas. Entre luchas y pruebas. Entre lutas e provas. Es que este evangelio no es nada Porque fácil. este evangelho não é nada fácil. Bueno, pero Jesucristo dijo Mas Jesus Cristo falou que este evangelio era fácil. que este evangelho era fácil. Jesús lo dijo. Jesus falou, Dame tu carga, me dá tua carga, que es pesada. que é pesada, Y toma mi carga, e pega a que es minha, ligera que é ligeira, y es fácil de e é llevar. fácil de levar. No dijo Jesús eso. Não falou Jesus isto. No, pero ¿qué dice el religioso? Não, mas Es que que diz esto no o es religioso? fácil, apóstol. Mas isto não é fácil, Este evangelio no es apóstolo. fácil. O evangelho não é fácil. Claro, la religión no es fácil. A religião não é fácil. Pero si tú entregas tu vida a Cristo Mas se você entregar sua para vida a ser Cristo, discípulo de para Dios, ser discípulo de Deus, el Señor dice, mire, eso va a ser fácil. o Senhor vai dizer, mira, isso vai sair fácil. Eso es fácil. Isso é fácil, Porque la carga porque a carga es ligera, é ligeira. la que te estoy entregando. A que eu tô te entregando. ¿Se da cuenta que hay mucha mala interpretación de la palabra? Você percebe que tem muita mala interpretação da palavra. Mala interpretación. Más interpretações. Y esas malas E interpretaciones essas más interpretações llevan a la vida del cristiano, levam a vida do cristão, la vida del creyente, a vida do crente, en fracaso. a fracassar. Pero si nosotros entendemos Mas se nós que compreendemos fuimos llamados que nós fomos a vivir de uma chamados forma a viver diferente, de uma forma diferente, nuestra vida será totalmente llena de Dios. nossa vida vai ser totalmente enchida de Deus.
y con el respaldo del Espíritu Santo. e com o respaldo do Espírito Santo. Porque nos convertimos en discípulos de Cristo. Porque nós convertimos no Y el discípulo de ser Cristo. discípulo E o ser es discípulo un mandato, é um mandato. no es una opción, Não é uma opção. no es opcional, Não é opcional. es orden, É ordem. es mandato. É mandato. ¿Usted me está escuchando esto? Você está me escutando isso? Voy a repetirlo otra vez. Vou repetir de novo. Si quieres ser salvo, Se você quer ser salvo, necesitas ser discípulo de Cristo. precisa ser discípulo de Cristo. Si quieres ser salvo, Se você quer ser salvo, necesitas ser discípulo de você Jesús. precisa ser discípulo de Jesus. Y para ser discípulo de Jesucristo, E para ser discípulo de Jesus Cristo, tengo que guardar todas sus enseñanzas. eu tenho que guardar todas as No suas algunas, ensinanças. Não es algumas. todo. Em tudo. Es todo. É tudo. Así me garantiza entonces Assim me garantiza então mi salvación minha salvação. y seré escogido E serei escolhido entre muchos. entre muitos. ¿Me está comprendiendo? Você compreende isso? Había en una oportunidad un maestro de la ley Tinha uma oportunidade, o maestro da lei, que se acercó a Jesús que ele ficou perto de Jesus para preguntarle algunas cositas que no entendía. para lhe perguntar algumas coisinhas que ele não entendia. Maestro de la ley. Maestro da lei. En el libro de Juan, capítulo 3, No livro de João, capítulo 3, dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. tinha ali certo homem dos fariseus cujo nome era Nicodemo, líder dos judeus. Este fue a Jesús de noche para que no lo vieran. Este foi a Jesus de noite para que não lo vieran. Y él dijo, maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Este foi a Jesus de noite e disse: Mestre, nós sabemos que tínhamos sido enviados por Deus como mestre, pois os prodígios que você realizou, ninguém pode realizá-los, senão aquele com quem Deus está. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Respondendo Jesus lhe disse: de certo te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesus lhe disse a maestro de la ley, mestre da lei, era un jefe de los judíos. era chefe dos judeus. O sea, él enseñaba también la palabra de Dios, Ou seja, ele ensinava também a palavra de Deus, pero no conocía estas cosas. mas não conhecia Y estas tuvo que coisas. acercarse a E ele Jesús, tive que ficar perto de Jesus, acercarse a Jesucristo para preguntarle, acercar-se a Jesus Cristo para lhe perguntar: ¿cómo yo podré alcanzar el cielo? como eu conseguirei alcançar o céu? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. E Jesus falou: de certo te digo, se não nascer de novo, não conseguirá ver o reino de Deus. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿O puede acaso volver a entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer? Nicodemo lhe perguntou: como pode ser que homem nasce sendo velho, pode acaso ainda entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez nascer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Respondendo, Jesus lhe disse: em verdade te digo, se algum não nascer de água e do Espírito, não conseguirá entrar no reino do céu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, lo que del Espíritu es nacido, Espíritu es. O que é nascido da carne, carne é. O que é
do Espírito é nascido do Espírito. El Señor quiso darle una enseñanza al maestro. O Senhor quis dar uma ensinança ao mestre, Que él tenía que nacer otra vez. que ele tinha que nascer outra vez. Pero no de la forma como él había nacido en la tierra. Mas não da forma como ele tinha No nascido era da terra. de la forma como tú naciste en esta Não era da tierra. forma que você nasceu nesta terra. Nosotros nacimos Nós nascemos siendo infantes. sendo meninos, Pequeñito. pequeninos. No teníamos pequenos. uso de Não razón. tínhamos uso. Éramos de razão. inocentes. Éramos inocentes. No entendíamos muchas Não cosas. compreendíamos muitas coisas. Y a pesar de pasar todo el tiempo, E a passar todo o tempo, todos los años transcurridos, todos os anos recolheram, yo comencé a aprender, eu comecei a aprender. comencé a entender. Comecei a entender. Pero el Señor le estaba diciendo aquí a Nicodemo Mas o Senhor estava dizendo que para él Nicodemo tenía que nacer otra vez, que ele tinha que nascer de novo. pero no de la forma como él nació de su papá y de su mamá. Mas não da forma que ele nasceu do seu pai e da sua mãe. Eso no es la forma para ser salvos. Essa não é a forma para ser salvo. El Señor dice, el que no es nacido de agua O Senhor disse que não é nascido de água y del Espíritu, e do Espírito no entrará não entrará en el reino de los cielos. no reino dos seus. Mucha gente Muita gente en este tiempo neste tempo está menospreciando el bautismo. está menosprezando o bautismo. Bajar a las aguas. Descer as águas. Bajar a las aguas Descer as es la águas. representación E a de una representação muerte de uma morte a la forma de vida a la forma de vida que yo había recibido de mis padres. que eu tinha recebido do meu pai. Lo repito, Eu vou repetir de novo. el bautismo O bautismo es la representación é a representação de una muerte, de uma morte, pero sin morir. mas sem morrer. Una entrega Uma entrega voluntaria voluntária a Dios. a Deus. El Señor O Senhor, estableció ele el estabeleceu o bautismo batismo como primera ley para ser salvo. como primeira lei de ser salvo. Primer mandamiento Primeiro mandamento para ser salvo. para ser salvo. Si yo menosprecio Se eu menosprezo el o bautismo batismo o bajar a las aguas, ou descer as águas, estoy estou menospreciando menosprezando una orden uma ordem directa de Dios. direita de Deus. Este Nicodemo, Este maestro Nicodemo, de la ley, mestre da lei, era fariseo. ele era fariseu. ¿Qué es un fariseo? Que é um fariseu? Un fariseo es un maestro Um fariseu é um que le mestre enseña a los judíos. que lhes ensina aos ¿Quiénes son los judeus. judíos? Quem são os judeus? Los que vienen del linaje Os que vêm do linhagem de David. de Davi, Linaje escogido por Dios. linhagem escolhido por Deus. Directamente simiente natural de Abraham. Diretamente semente natural de Abraão. O sea, Ou seja, todo judío todo judeu se conoce la ley se conhece a lei de tapa a tapa. do princípio ao fim. De tapa a tapa. Do princípio ao fim. Se la conoce completica. Se la conhece todinho. Pero este Nicodemo Mas este Nicodemo no era un aprendiz. não era um aprendiz. No era un aprendiz. Não era Era um aprendiz. maestro. Era mestre. Pero se acercó a Jesucristo Mas ele ficou perto de Jesus Cristo y le preguntó, e lhes perguntou: entonces, ¿cómo tengo que ser salvo? então como eu tenho que ser salvo? Tiene que nacer otra vez. Tem que nascer de novo. Porque la vida que tú aprendiste, Porque a vida que você aprendeu, esa vida es de fracaso. essa vida, La vida de que te fracaso. dieron tus a padres vida que te deram teus es una pais, vida que solamente se va a gastar en la tierra é uma vida que só você vai gastar na terra, y no tiene conexión con la eternidad. que não tem conexão à Usted eternidade. necesita morir Você precisa morrer a la vida natural a vida natural para que pases a una vida espiritual. para que você passe a uma vida espiritual. Por eso Jesucristo Por isso Jesus Cristo le dijo, usted tiene que nacer de agua y de espíritu. lhe disse: você tem que nascer de água e do Espírito. Pero ¿cómo yo siendo viejo puedo hacer eso? Mas como eu sendo velho posso fazer isso? ¿Acaso es posible que me meta otra vez en el vientre de mi mamá? Acaso é possível que eu me coloque no ventre da minha mãe?
Ahí donde el Señor le dice, Aí onde o Senhor lhe disse: no te maravilles que yo te digo estas cosas. Não te maravilhes que eu te digo isto. No te asombres, Não fique assombrado, porque las cosas como tú las ves porque as coisas como você son vê naturales. são naturais. Y las cosas que te estoy mostrando. E as coisas que eu estou São te mostrando espirituais. são espirituais. Por eso nosotros debemos prestar bastante É atención por isso que nós temos que prestar a bastante las atenção enseñanzas de Jesús. às ensinanças de Jesus. Porque cuando no prestamos atención, Porque quando não prestamos atenção, todo lo que Dios quiere enseñarnos tudo que Deus quer nos se ensinar pierde. se perde. Y continúo viviendo la misma vida E continuo vivendo a mesma que vida recibí de mi papá y de mi mamá. que recebi do meu pai e da minha mãe. Papá y mamá no te da salvación. Papai e mamãe não te dão salvação. Papá o mamá Papá ou mamãe no te van a dar salvación. não vai te dar salvação. El único que te puede dar salvación O único que pode te dar salvação se llama Jesús de Nazaret. se chama Jesus de Lo Nazaré. repito otra vez. Vou repetir de novo. Tu papá y tu mamá Teu pai e tua mãe no te van a dar vida não nueva. vai te dar vida No nova. te van a dar vida Não eterna. vai te dar vida eterna. Quien te puede dar vida eterna Quem pode te dar vida eterna se llama Jesús de Nazaret. se chama Jesus Y de Jesús Nazaré. de Nazaret E Jesus de Nazaré dijo que solamente hay una forma falou que só tem uma para forma ser salvo. para ser salvo. Nacer de nuevo. Nascer de novo De agua da água y de espíritu. e do Espírito. De agua Da água y de espíritu. e do Espírito. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo. Vamos ahí al libro de Romanos. Olha como disse o apóstolo Pablo. Libro de Romanos, capítulo 6. O livro de Romanos, capítulo 6. Verso 4, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, para que, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque pelo batismo somos sepultados juntamente com ele para a morte, para que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória do seu Pai, assim também nós andemos em vida nova. Porque si fuimos plantados juntamente con Jesucristo en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, assim será também na da sua ressurreição. Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea inutilizado, para que ya no sirvamos más al pecado. Porque sabemos que nós, no velho homem, foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja inutilizado, para que não sirvamos mais o pecado, que não mais sirvamos o pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Porque o que morreu tornou-se livre do pecado. Porque, por lo cual, si hemos muerto con Jesucristo, creemos que con Él, el Cristo mismo, viviremos. Portanto, se morremos com Cristo, creemos que com o mesmo próprio Cristo viviremos. Porque nosotros sabemos que el Cristo resucitó de entre los muertos y no morirá de nuevo, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou dentre os mortos e não morrerá novamente, porque a morte não tem domínio sobre ele. Ya que por cuanto él murió, al pecado murió una vez, pero cuanto vive, para Dios vive. Já que por quanto ele morreu, para o pecado morreu uma vez, mas por quanto vive, para Deus vive. De esta manera, también ustedes considérense a sí mismos que están muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desta maneira, também vós consideraos a vós mesmos que estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquí el apóstol Pablo Aqui o apóstolo está Pablo hablando acerca del bautismo. está falando acerca do bautismo. El O bautismo batismo
es la representación é a representação de una muerte de uma morte, sin que tú mueras. sim que você morre. Pero Dios, Mas Deus, por su amor y Pe- por su misericordia, pelo seu amor e pela sua Él misericórdia, quiere que nosotros podamos participar Ele quer que nós consigamos participar de su muerte na sua morte y de su resurrección. e da sua ressurreição. Y el requisito que Él estableció E o requisito que ele para que estabeleceu nosotros podamos para que nós consigamos cumplir con esto cumprir com isto es a través del bautismo. é através do batismo. El O bautismo batismo es la muerte é a morte para el viejo hombre. para o velho homem. Pero cuando nosotros salimos del agua, Mas quando nós saímos da água, representa una nueva vida. representa uma nova Por vida. eso el apóstol Pablo, É por isso que o apóstolo Pablo, en la segunda carta de na Corintios, segunda carta de Corinto, capítulo 5, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, diz: de modo que se alguém está em Cristo, nueva criatura. nova criatura. ¿Qué es criatura? Que é criatura? Es un bebé, É um menino, un nuevo ser. um novo ser. De modo que si alguno está en Cristo, De modo que se algum está em Cristo, de modo que si alguno se bautiza en Jesús, de modo que se algum se batiza, es una de nueva no criatura. Jesus, é uma nova criatura. Lo mismo le dijo Jesucristo O mesmo falou de Jesus a Cristo Nicodemo. a Nicodemo. Necesitas Você precisa nacer de nuevo. nascer de novo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Como vou nascer de novo? Si ya yo soy un viejo. Se eu sou um velho, A través del bautismo, através do batismo, sumergiéndose en las aguas descendo as y águas creyendo que Dios realizó un milagro para mí. e acreditando que Deus realiza um milagre para mim. Pero esto por fe. Mas isto é por fé, Esto es por fe. isto é pela fé. Pero aquel que no tiene fe Mas aquele que não tem fé, menosprecia ele dejeita lo que Jesucristo estableció. o que Jesus Cristo Dice, pero ¿para qué yo estabeleceu. tengo que bautizarme? Então, para que eu tenho que me batizar? No, yo no estoy listo para ese asunto. Não, eu não tô pronto para essa coisa. Yo no estoy listo para eso. Não tô, Después, más adelante quizás. eu não tô presto agora para isso. Depois, mais Bueno, adiante, quizá. Então, Jesucristo viene a buscar a sus discípulos. Jesus Cristo vem procurar seus Y si discípulos. tú menosprecias E se você esta enseñanza, dejeita esta estás ensinança, menospreciando la salvación. está dejeitando a salvação. Pastor, pero así es tan fuerte el asunto. Pastor, mas é assim este assunto. Dios quiere enseñarnos obediencia. Deus quer nos ensinar obediência. Así parezca loco este asunto. Assim pareça doido. Este Así assunto. parezca loco. Assim pareça doido. Pero esta es la forma que Dios estableció. Mas esta é a forma que Deus ¿Y quién soy estabeleceu. yo para refutar las cosas de Dios? E quem sou eu para refutar as coisas de Deus? ¿Quién soy yo para ¿Quién soy decirle yo? a Dios, Señor, yo creo que esto es demasiado? Para dizer, Deus, eu acredito. ¿Por qué que no me isso aqui salvas de é una vez muito. y ya? Por que não me tira de uma vez e ¿Por qué no me pronto? llevas para el cielo de una vez y Por que ya? não me leva de uma ¿Qué vez e tanta pronto? cosa para Que serme salvo? muita coisa para ser Tú no salvo. dices que me amas. Você não disse que me ama. Tú no dices que me quieres llevar para el cielo. Você não disse que Pero me quer levar llévame para de o una céu. vez. Mas me leva de uma vez. Pero Dios no te puede llevar al cielo Mas Deus não pode te si levar tú ao no céu mueres a tu yo. se você não morre a seu eu. Dios no te puede llevar para el cielo Deus não pode te levar si para tú o no céu mueres a tus propios se pensamientos. você não morre a seu próprio Dios pensamento. no te puede llevar para el Deus cielo não pode te levar para o viviendo céu la misma vida antigua. vivendo a mesma vida passada. Pero si tú te mueres Mas se você morre en la condición na humana, condição humana, en la naturaleza na adámica, natureza adâmica, no puedes alcanzar salvación. não pode conseguir a salvação. Si no te espera la muerte, Sino que espera a morte, el infierno. o inferno. Porque la naturaleza adámica Porque a natureza fue adâmica, vendida a Satanás. ela foi vendida a Satanás. La naturaleza adámica A natureza adâmica fue vendida al foi pecado. vendida ao pecado. ¿Y cuál es la paga?
del pecado? E qual é o salário do pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Qual é o salário do pecado? La muerte. A morte. Y si usted se muere en pecado, E se você morre em pecado, usted va directo al infierno. você vai direito Por pro céu. eso fue que cuando Jesucristo murió, É por isso que quando Jesus Cristo Él morreu, bajó a las partes más bajas de la tierra. ele desceu às partes mais baixas da Aunque terra. Él no había pecado, Ainda que nele não tinha la pecado, ley le imputó pecado. na lei lhe colocou pecado. ¿Cómo es eso, apóstol? Como é que é isso, apóstolo? Porque la ley dice, Porque a lei diz: maldito maldito todo aquel todo aquele que es colgado en un madero. que é colocado em um La madeiro. ley dice A lei diz que toda persona que muera que toda pessoa que morra en una cruz em uma cruz es maldito. é maldito. Entonces, como Jesucristo nunca cometió pecado, Então, como Jesus Cristo nunca ¿qué cometeu hizo pecado, Satanás? que fez Satanás? ¿Qué hizo el diablo? Que fez o Lo diabo? voy a llevar a la cruz. Eu vou levar ele na cruz. Lo voy a llevar a ese madero Eu vou levar esse para madeiro que muera en maldición. para que morra em maldição. Y de esa manera me lo lleva al E infierno. dessa forma eu me levo pro Él inferno. pensaba que iba a ganar. Ele achava que ele ia Él ganhar. pensaba que le iba a quitar la Ele vida. achava que ia tirar Pero a como vida. dice la ley de Dios, Mas como diz a lei y como de Deus, dice la e profecía, como disse a profecia, como oveja fue llevado al matadero, como ovelha foi levada ao pero matadeiro, no abrió su boca mas ele não abriu sua boca frente a sus trasquiladores. frente a seus Por eso trasquiladores. Jesucristo se entregó, É por isso que Jesus y no abrió se su entregou. boca. E ele não abriu sua porque boca. él sabía Porque ele que sabia el diablo estaba pensando que le estaba ganando. que o diabo estava pensando que ele estava ganhando. Es ilegal É ilegal de que un diablo, que diabo, escucha bien, escuta bem, es ilegal é ilegal de que un demonio de que demônio pueda tocar un santo. possa colocar santo. Es É ilegal ilegal de que la de muerte que a morte pueda tocar un santo. possa colocar, Tiene que meterle pecado. possa tocar santo, tem que lhe colocar pecado. Y entonces, Então, lo llevó a la cruz. o levou à cruz. Cuando fue al infierno, Quando foi ao inferno, se le para frente a la muerte. se lhe colocou frente à morte. Muerte, Morte, ¿dónde está el pecado que tú metiste? onde está o pecado ¿Dónde que você está el colocou pecado em que mim? yo cometí? Aonde está o pecado que eu cometi? No le consiguió pecado. Não lhe achou pecado. Por este motivo, É por esse la motivo muerte perdió. a morte Cometió perdeu, un grave error. cometeu grave erro. Por eso Jesucristo resucita. Por isso Jesus ressuscita. Porque ningún santo puede quedarse cautivo. Porque nenhum santo pode ficar ¿Está cautivo. escuchando? Você está Ningún escutando? santo puede quedar cautivo. Nenhum santo pode ficar cautivo. Por eso resucita. Por isso ressuscita. ¿Está entendiendo? Você compreende isso? Por eso Dios Por isso Deus quiere que comprendamos quer que que compreendamos si no nazco de nuevo, que se não nasce de novo, entonces la muerte então a tomará morte posesión de mi vida. vai tomar posição da minha Por vida. eso yo tengo que É entender por isso que eu tenho que entender que el bautismo que o batismo representa para mí muerte. representa para mim morte. Ah, usted no está entendiendo nada. Você não está compreendendo isto. O está sorprendido o no está Ou entendiendo. você está surpreendido ou você não está compreendendo. Tú vas por allá y yo por aquí. ¿Está bien? Tá. Porque el bautismo representa un poder. Porque o batismo representa Dios me poder. está brindando la oportunidad Deus está me brindando a de oportunidade morir de morrer a la naturaleza adámica na natureza adâmica y poder recibir la vida de Dios. e poder conseguir a El vida que no de Deus. nace de agua O que não nasce de água y de e espíritu do Espírito no heredará el reino de los cielos. não heredará o Está reino do comprendiendo. céu. Você Dios te compreende? está brindando la Deus está oportunidad te brindando a de que oportunidade tú te mueras sin morir de que você morra sem y que la morrer naturaleza que te dio tu papá y e tu que a mamá natureza que deu teu pai e tua mãe quede a un lado fique a um y a lado partir de ese e a momento partir desse momento comiences a vivir una vida nueva. começa a viver uma vida nova. ¿Está entendiendo? Você compreende? Por eso dice Por isso que diz que necesitamos que vivir precisamos la vida del Espíritu. viver a vida Porque do el que Espírito. nace de carne, Porque que nasce de carne, carne es. carne Carne no va para el cielo. não vai para o céu. Carne no va para el cielo. Carne não vai para o céu.
necesitas ahora nacer de agua. Você precisa nascer de água. Y quien puede ir al cielo son los espíritus de Dios. E quem pode ir ao céu são os espíritos Y de si Deus. no naces en el espíritu de E Dios, se não nasce do Espírito de Deus, tampoco puedes ir al cielo. também não consegue ir para O o céu. sea, Ou seja, Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, Jesus Cristo, quando falou para os seus vayan discípulos, por el mundo vai pelo mundo y hagan e discípulos façam discípulos en mi nombre. no meu nome. Bautícenlo, Batícenlo, enseñándole que guarden todo, ensinando que guardem tudo, que no dejen nada, que não deixem sino que nada, cumplan todo. sino que cumpram tudo. Porque esta es la justicia de Dios. Porque esta é a justiça de Esta es Deus. la justicia de Dios. Esta é a justiça de Deus. Dios hoy Deus nos hoje está brindando la nos está oportunidad brindando a de poder oportunidade hacer las cosas de correctamente. conseguir fazer as coisas corretamente. ¿Me está entendiendo? Você compreende? ¿Me está comprendiendo, Você iglesia? está compreendendo, igreja? Por eso es que muchas veces el diablo É por isso que muitas vezes Satanás no quiere que tú te bautices não quer que você se y batize que no entiendas esto. e que não compreenda Porque isso. a partir de ese momento Porque a partir desse ocurre momento un milagro ocorre um milagre en tu vida. na tua vida. Así tú no sepas nada. Assim você não saiba Así tú nada. no comprendas nada. Assim você não compreenda Quien nada. va a aplicar la ley Quem vai aplicar a lei es Satanás. é Satanás. Satanás es legalista. Satanás é Y legalista. él va con la ley E ele vai com a lei a inculparte, a te inculpar, a juzgarte. a te julgar. Y dice, viste, E dizer, cometió un error. viu? Cometi um erro. Así que lo voy a tocar. Assim que agora eu vou Así que tocar lo ele. voy a enfermar. Assim que eu vou Así enfermar que lo ele. voy a matar. Assim que eu vou Y matar con la ele. ley en la mano. Com a lei na mão. Pero cuando nosotros morimos, Mas quando nós morremos, esa ley essa lei que nos condenaba, que nos julgava, dice Colosenses capítulo 2, diz Colossenses el capítulo 2, acta de decreto o acta de que decreto era de maldición contra que era de nosotros maldição para nós fue quitada de en medio foi tirada y do fue meio clavada en la cruz e del foi colocada Calvario. na cruz do ¿Me Calvário. está entendiendo? Você compreende? Ahora Agora ya no hay ley para que te não juzguen. tem lei para te Ya julgar. el diablo no puede agarrar nada en contra O tuya. diabo não pode pegar nada em contra tua. Por eso el diablo no quiere que tú te bautices. Por isso o diabo não quer que você se batize. Porque a partir de ese Porque momento, a partir desse momento, Dios quiere que comiences a vivir una vida nueva. Deus quer que você comece a viver uma vida Pero nova. en el espíritu. Mas no espírito. En el espíritu. Mas no espírito. En el espíritu. Mas no espírito. Ve lo que, para terminar, ve lo que dice el Señor a Nicodemo. Olha, para terminar, o que disse o Senhor para Nicodemo. El verso 7. No verso 7. No te maravilles de que te haya dicho que le es necesario nacer de nuevo. Verso 7, verso 7. Verso 7. Não te admires de que eu te disse, pois estas coisas nascem de novo. El viento sopla O vento. de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo es el que es nacido del Espíritu. O vento sopra onde quer, e ouvi seu ruído, mas não sabe aonde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. No te maravilles Não te maravilhes de que Dios te diga de que Deus te diga que tú tienes que nacer de nuevo. que você tem que nascer de novo. Así como el viento, Assim como o vento, tú no lo ves, você não olha, pero tú lo sientes. mas você sente. Así también es el que es nacido del Espíritu. Assim também é que nasce Tú no sabes cómo se va a ejecutar este asunto. Você não sabe como vai se executar Tú esse no assunto. sabes cómo va a ocurrir ese milagro. Você não sabe como vai ocorrer esse Pero una milagre. cosa sí tienes que estar seguro. Mas uma coisa você tem que De estar que se seguro. escucha, De que se escuta. de que se siente, de que se sente. de que algo está pasando. de que algo está acontecendo. No sé si tú estás comprendiendo Não este sei se asunto. você está El compreendendo este Señor assunto. te está diciendo O hoy Senhor está te dizendo hoje que aunque tú no entiendas que ainda que você não cómo se compreenda va a ejecutar el como vai milagro, se executar o milagre, Dios te está diciendo, Deus está te de dizendo, cierto te digo, de certo que te es de digo, cierto, que de certo, de verdad y de verdad te digo, de verdade que te ocurre digo, un que milagro ocorre um en milagre aquel que quiere nacer de nuevo. naquele que quer nascer de En novo. verdad te Em digo verdade te que digo ocurre un que milagro ocorre um para milagre aquellos que se entregan en para las manos aquele de que Dios, se entrega nas mãos de Deus, aquellos que toman esta palabra naqueles que pegam essa palavra y la creen en su corazón. e acreditam no seu coração. Pero si dudas, Mas se você duda,
no va a pasar nada. não vai acontecer nada. Pero si dudas, Mas se duda, no va a pasar nada. não vai acontecer nada. Por eso la pregunta, É por isso a De pergunta Nicodemo. de Nicodemo. ¿cómo puede ser posible que yo ya siendo viejo me voy a meter en el vientre de mi mamá? Como vai ser possível que eu, sendo velho, vou me colocar no ventre da ¿Cómo minha puede mãe? ser posible Como pode ser possível que voy a dejar la vida vieja? que eu vou deixar a vida velha? Ya aprendí. Já aprendi Todo lo que sé ya lo aprendí. tudo, senhor. Ya loro viejo no aprende a hablar. O louro velho não aprende a falar. Loro viejo ya no aprende a hablar. Louro velho não aprende a falar. Pero es que Dios no te está diciendo que aprenda. Mas Deus não tá te dizendo Dios te está que diciendo aprenda. nace de nuevo. Deus tá te dizendo, nasce de novo. ¿Cómo voy a hacerlo, apóstol? ¿Cómo voy a hacerlo? Como eu vou fazer, apóstolo? Como eu vou fazer? Deja de estar aplicándole tu conocimiento. Deixa de estar aplicando do teu conhecimento. Deja Deixa de estar dudando de la palabra de de estar Dios. duvidando da palavra de Deus. Simplemente entrégate. Simplesmente se Obedece. entrega. Obedece. ¿Cómo va a ocurrir el milagro? Como vai ocorrer o milagre? Eso no está en ti. Isso não está em você. Cuando tu papá y tu mamá Quando teu pai e tua decidieron mãe tenerte, decidiu te ter, usted no dijo, ay, yo quiero nacer negrito. você não falou, eu Yo quero, quiero nacer nascer blanquito. preto, não quero nascer Ay, branco. yo quiero tener ojitos verdes. Eu quero ter os olhos verdes. Usted no pudo decir nada. Você não Usted no conseguiu falar escogió nada. quién era su papá y Você quién era su mamá. não escolheu quem era seu pai e quem era sua mãe. Usted simplemente vino a este mundo y ya. Você simplesmente veio a este mundo Usted e já. simplemente diga, Señor, Você simplesmente diga, Senhor, aquí estoy. aqui estou. Yo decido entregarme. Eu decido me entregar. Mátame y hazme de Me nuevo. mate e me faça de novo. Quiero que yo quiero nacer de nuevo. Eu quero nascer de novo. Yo quiero nacer de Eu nuevo. quero nascer de novo. No sé cómo quiera Não sei como eu que yo quero. sea. Que eu seja. No sé lo que tú quieres que yo Não haga. sei o que você quer que eu Simplemente faça. haz el milagro en mí. Simplesmente faz um Hola, milagre em Baquima. mim. Simplemente toma mi vida. Simplesmente toma minha vida. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Pero escucha esto. Mas escuta isto. Una cosa sí estoy seguro. Uma coisa assim estou Una seguro. cosa sí estoy seguro. De uma coisa estou seguro. Que si usted nació Que se você nasceu en una familia, em uma família, Dios permitió que tú nazcas en esa familia Deus permitiu que você nasça nessa y família. aprendas de esa E familia. aprenda dessa família. De esa misma forma, Dessa mesma forma. si usted nació en esta casa, Se você nasceu nesta casa, Dios quiere que tú aprendas de Deus esta quer casa. que você aprenda Dios desta quiere casa. que tú aprendas. Deus quer que você aprenda desta. Algo sí estoy seguro Algo eu estou seguro. de que Dios quiere romper tu mentalidad religiosa Que Deus quer quebrar a tua y mentalidade que te entregues religiosa. a la vida de Te nueva, entregue uma vida a nova. la vida del A Espíritu, vida do Espírito. a la vida que es en A Dios, vida que é de Deus. una vida de poder, Uma vida de una vida de poder. autoridad, Uma vida de autoridade. una vida Uma vida llena de Dios, aleluya. enchida de Deus. Aleluia. Y que si tu papá es gritón, grita también. Que se seu pai faz muito barulho, faz barulho também. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Así que no se limite, Assim que não se limite. no se limite. Não se limite. ¿Cómo Dios va a hacer tu formación? No lo sé. Como Deus vai fazer tua formação, eu não sei. Usted no sabe cómo va formando el feto, se va formando en el vientre. Você não sabe como é que o fato vai se formar. Usted no no sabe ventre. cómo funciona ese asunto. Você não sabe como funciona esse assunto. Usted no sabe cómo va a nacer el pelito. Você não sabe como vai nascer o cabelo. Usted no sabe cómo es el desarrollo del... Você não sabe como é o Del feto. crescimento do feto. Usted no sabe nada de Não eso. sabe isso. De la misma forma, Da mesma forma, cuando Dios comienza a hacer algo en quando nosotros, Deus começa a fazer uma coisa em no nós, pregunte. não pergunte. Simplemente disfrútelo. Simplesmente desfruta-lo. No pregunte Não nada. pergunte nada. Simplemente entrega. Simplesmente te entrega.
manda la ya soba.